Olá, crianças, tudo bem? Aqui é o professor André, professor de arte da Rede Municipal de Educação de Votuporanga. E estão preparados para mais uma aula de arte dessa semana? Então vamos lá, os meninos do quarto ano, ok? A atividade dessa semana é a atividade da semana 8, ok? E ela está começando agora no dia 22 de junho. Então nós vamos continuar falando um pouquinho sobre sons para criar músicas, ok? Então pega a sua apostila lá na página 38, que nós vamos começar a nossa aula. Antes disso, nós vamos revisar aquilo que a gente já aprendeu na aula passada. Vocês se lembram que na aula passada a gente falou um pouquinho sobre como é possível produzir sons? Que a gente pode usar diferentes tipos de materiais para produzir sons. Eles podem ser materiais domésticos, materiais recicláveis, cascas de fruta. Vários materiais podem ser usados para fazer música. E nós também conhecemos a orquestra de sons e latas. Vamos ver mais um pouquinho, né? Vamos dar uma relembrada quem é essa orquestra, né, de sons e latas. 1, 2, 3, 4. Viram que legal? Eles utilizam então tambores e latas, tudo de material reciclável, e produzem um som bem incrível. Mas o que nós vamos então estudar essa semana, professor? Essa semana nós vamos estudar o silêncio e o ruído. Será que existe silêncio absoluto? Será que tudo é barulho? Nós vamos estudar isso. Vamos lá então. Silêncio ou ruído? Preste atenção ao seu redor. Sempre existe alguma coisa produzindo som, mesmo que distante. Dentro do nosso corpo também existem muitos sons, como o do coração batendo, das vibrações do nosso sistema nervoso. O silêncio absoluto não existe na natureza, porque nela nada fica parado. Tudo na Terra está em constante movimento e em relativo equilíbrio. Quando se movimentam, as partículas que formam todos os elementos da natureza produzem vibrações. O som é o resultado dessas vibrações. Por isso, é impossível para nós percebermos o silêncio absoluto. Não existe silêncio absoluto. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o R. Murray Schaeffer, ok? Quem foi essa pessoa? Ele foi um músico e professor canadense. Ele criou um termo chamado paisagem sonora para definir os sons que escutamos ao nosso redor, ou seja, o meio ambiente sonoro. Então, o que é essa paisagem sonora? Imaginem vocês que a gente tivesse uma foto de um lugar e dessa foto a gente conseguisse ouvir o som, mesmo que não tenha som nenhum na foto. Então a gente consegue imaginar qual é a paisagem sonora produzida dentro daquela foto. A gente vai ver mais alguns exemplos daqui a pouco. Então nós vamos fazer uma atividade. Observe com atenção as imagens que vão vir a seguir. Você consegue imaginar quais são as paisagens sonoras desses lugares? Ouça os exemplos de paisagem sonora que eu vou colocar para vocês e tente relacioná-las às imagens. Lá na apostila de vocês, vocês vão ter as mesmas 4 figuras. O que eu quero que vocês façam? Que vocês coloquem um número de acordo com o som que vocês ouvirem. Tudo bem? Vamos tentar? Essas são as figuras. Agora nós vamos ouvir aos sons. Som 1. Som 2. Som 3.
Som 4. Perceberam? Cada figura tem uma paisagem sonora. O que então era essa paisagem sonora? É um som relacionado com aquela figura. Então a figura 1 era uma paisagem sonora da escola, a figura 2 era uma paisagem sonora rural, a paisagem sonora 3 era uma paisagem urbana e a paisagem sonora 4 era na praia. Então a gente consegue identificar alguns desses elementos, ok? A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre paisagens sonoras. A artista Tarsila do Amaral, ela pintou diversos quadros com as temáticas brasileiras. Você já imaginou que seria possível que esses quadros tivessem sons? Então imagina a gente pegar um quadro da Tarsila do Amaral e tentar identificar qual é o som que seria emitido por esse quadro. Isso é paisagem sonora. Vamos ouvir a paisagem sonora criada para o quadro da Tarsila do Amaral. É esse quadro que vai aparecer aqui no cantinho. E nós vamos ouvir o som que foi criado como paisagem sonora. Vocês viram que bacana? Então, observando essa figura, observando essa imagem do quadro da Tarsila do Amaral, a gente consegue imaginar o som do boi, de outros animais, até mesmo um barulhinho de um trem passando lá no fundo, né? Então, olha que bacana, foi criada uma paisagem sonora para um quadro da Tarsila do Amaral. Agora nós vamos então para a atividade prática dessa semana. Vocês vão pegar a apostila de vocês lá na página 141. E o que vocês vão fazer? Nessa página, vocês vão desenhar a paisagem sonora do local aonde vocês moram. A sua casa, um sítio, a cidade. E por meio deste desenho, será possível imaginar quais sons a gente pode ouvir. Então, olha essa figura ali, olha o desenho. Que som será que a gente consegue tirar daí? O que será que acontece nessa figura? Tudo bem? Então essa é a atividade prática dessa semana, ok? Não se esqueça, é só ir lá no finalzinho da sua apostila, na página 141, que terá um espaço destinado para você fazer o desenho da sua paisagem sonora. Combinado? E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que todos estejam muito bem. Continue se cuidando, lavando as mãos e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.